bem? Como é que vocês estão? É que eu tô mal acostumada, a gente tá mal acostumada, a gente tá há muito tempo sem gravar, né? Enfim, como é que vocês estão, gente? Tô com saudade de gravar aqui com vocês. Estamos aqui com o nosso reverendo Caio. E hoje é um episódio especial, né? Temos dois convidados. Não teremos mais, hoje no caso, o Dudu aqui. Mas a gente trouxe o quê? A irmã dele. Muito obrigada. Saruê. Mais bonita. Da nossa igreja. Durante o quê? Muito tempo, né? Ai, Ivana, daí você me quebra as pernas, né? Faz 25 anos. Pouco tempo. Pouco tempo. Idas e vindas. Idas e vindas. E o reverendo Jader Borges. Tudo Prazer. bem, senhor? Prazer, minha filha. Bom estar aqui com vocês. Nosso convidado Nosso convidado. especial. Está fazendo um curso aqui na igreja. Está dando, né? Então tá. A gente tá fazendo curso. Verdade. Sobre Ministério Infantil, trabalho com crianças e tudo mais. Pastor, um prazer ter você aqui com a gente. Caio, prazer estar aqui com você. Uma boa surpresa encontrar pastores tão jovens e capacitados. Deus abençoe vocês. Fiquei encantado com a Giovana, com a capacidade dela e com a bondade da Saruê. Então estou bem acompanhado. Bondade. Tá bem acompanhado. Gente, a gente, só pra lembrar, a gente trouxe a Saruê aqui com a gente, porque ela que trabalha com o Ministério Infantil na igreja. Então, como esse foi um dos pedidos do Ministério para esse ano, foi trazer alguém, né? Do ano passado, na verdade. A gente teve a oportunidade de estar aqui com o pastor Jader Borges, que você conheceu em Rolim de Moura ano passado, mas agora está aqui conosco, né? Ontem foi muita coisa. Gostei, fiquei pensando. Eu cheguei em casa ontem, em casa não, no carro, né? Indo lá pro restaurante. Aí eu falei pra Priscila bem assim, amor, eu acho que uma das coisas que eu tenho um pecado como pastor é nas aplicações dos sermões, também fazer aplicação em relação às crianças, né? Até para os pais também ter um direcionamento. É uma coisa que eu vou tentar melhorar nesse aspecto na minha pregação aí para colocar. Mas muito interessante é que ele foi proposto. Mas antes de nós tratarmos especificamente do tema, vamos conhecer um pouquinho mais o senhor? Vamos lá. Como que foi sua vida até aqui? Fale aí pra nós. Eu sou pernambucano, nasci numa cidade chamada Caruaru, mas nossa família mudou para o Recife, de onde você também procede, não é? E ali me ia criei. vir com a camisa do esporte. Oh, meu Deus do céu. Eu separei ela. Não, aí Mas não tem aí como. Aí não tem como. Eu sou Santa Cruz. O nosso cântico do hino diz: eu sou Santa Cruz de corpo e alma. É o único time que tem corpo e alma. Então é isso aí que eu sou, Santa Cruz. Ele é de Recife? Me criei no Recife, não é? E graças a Deus ali fui estudando, formando. E naquela época, isso é meados dos anos 80, nenhum de vocês aqui ainda estava nesse planeta, eu comecei a trabalhar com os atletas de Cristo. Então foi um tempo bom, porque de repente jogadores profissionais, bons de bola, no Santa Cruz, no esporte, no Náutico, em questões regionais ali de Pernambuco, mas também em questões nacionais, no São Paulo, no Palmeiras, no Corinthians, na seleção brasileira, e tive esse envolvimento. Foi bom, fiquei 12 anos trabalhando com os atletas de Cristo, foi uma experiência maravilhosa. Por causa disso, deixei o Recife, deixei Pernambuco, mudei para o estado de São Paulo, onde estou até hoje. Saí uma vez para Pernambuco, mas retornei para São Paulo. Também saí para Goiás, mas retornei para São Paulo. Então, minha vida é bem paulista e paulistana. Que legal. Eu jurava que o senhor era rondoniense, não sei porquê. Não. Um privilégio para mim seria. Um privilégio para mim seria. Imagina se ele fosse rondoniense de Jaru. Jaru é uma cidade maravilhosa. Para a cidade de Jaru. Cidade maravilhosa, a cidade de Jaru. Qualquer outra cidade aqui vai ser a segunda mais bonita, bela, estruturada cidade. Apesar de todo o nosso esforço, mas ainda Jaru. E apesar de todos os elogios dados à nossa cidade de Boa Paraná. cidade, não tenha dúvida, mas eu acredito, se dependesse de mim, Jaru seria a capital do estado. Pastor, antes de a gente continuar a nossa conversa, como sempre, eu esqueci de dar seu presente logo no começo. Que bom, muito obrigado. É bom ganhar presentes. É bom. Tá aqui o seu presente. Até porque não é justo, né? Que todos nós estejamos aqui munidos de água e o Senhor não esteja munido de água, né? Opa, que bom, que bom. Vou deixar aqui esse. Esse é pro pastor lembrar sempre de Gi Paraná. Coloca aí, Sarah, pra mim. Gi Paraná. Água Paraná. pra ele. Tomarei. Lá na época de frio, vou tomar muito chocolate quente nessa caneca também. Mas aqui tem que ser água. Aqui a gente fica com líquido quente, ela muda de cor. Ela muda de cor. Mas esse aqui não tá quente, pessoal.
Mas esse aqui uma água do Rio Machado. Do Rio Machado. Tá bom. Mais tratada, Tá bom, cuidada, tudo direito. É pra que ele... Dizem que quem bebe água do Rio Machado nunca mais vai embora. Olha, que bom. Muito obrigado pelo carinho. O povo de pela Porto atenção. Velho fala isso também, né? Do Madeira? Quem bebe do Madeira. Mas uma coisa é me sinto fato. muito bem aqui, viu, pastor? Muito obrigado pela receptividade de vocês. Vocês deixam a gente muito à vontade. Muito obrigado. Uma coisa é fato. Aqui é bom demais. Não tenho dúvida, não tenho O estado dúvida. de Rondônia é próspero. É muito gostoso morar aqui. A gente ainda tem segurança, a gente ainda tem qualidade de vida, né? A gente ainda tem muitos confortos. E a cidade oferece pra gente uma certa estrutura. Claro que não é uma estrutura de uma cidade de 20 milhões de habitantes, de 13 milhões como é São Paulo. Claro que não. Mas a gente tem tudo aqui, tudo de qualidade, assim, naquilo que dá. Claro que tem coisa pra melhorar, né? A gente podia ter mais aviões. Mas infelizmente a gente... McDonald's. Giovana, né? McDonald's. Cara, faz falta. Ela é a essência desse podcast. É essência. Mas eu lhes digo, eu venho a Rondônia a cada 1 ano e meio, 2 anos. Eu fico nesse período assim. E venho muito ao interior. Rolim de Moura, Jaru, Ji-Paraná. Tenho o privilégio de andar por aqui. E eu tenho visto a olhos vistos mesmo como Rondônia tem progredido. Como a cidade aqui já é outra. Em 1 ano e meio, a cidade deu uma melhorada, avançou. É uma cidade limpa, organizada. Parabéns aos rondonienses, parabéns a Ji-Paraná. Muito bom. Obrigada. Pastor, o senhor tem um ministério, né? Agora, Pequenos Passos, não é isso? Isso. Ministério Pequenos Passos. Como que começou? O que estava no seu coração à época? Uma boa pergunta, reverendo, uma boa pergunta. Eu estava fora do país, fui fazer mestrado fora do país e estava para voltar para o Brasil. E nisso, quando estava para voltar para o Brasil, estava aquela dúvida, o que é que eu faço? Volto para a mesma cidade? Vou para a capital de São Paulo? Vou para onde? Então, naquele momento, eu sou casado com uma pessoa de origem da Suíça, estávamos por lá e recebemos um privilégio lá de passar uns dias na casa de um irmão que tinha uma casa nos Alpes Suíços. Um negócio maravilhoso. Recomendo a todos que puderem. E uma madrugada eu saí caminhando, aquelas montanhas enormes, uma lua maravilhosa, e eu estava orando ao Senhor: Senhor, o que é que eu vou fazer no Brasil quando voltar? Me ajoelhei, orei ao Senhor e pedi: Senhor, me dê uma orientação do que eu vou fazer. Dali a pouco tempo nós retornamos para perto de Zurique, e ali eu recebi um folder, uma propaganda de uma atividade que ia ter, e colocaram no folder lá o nome Little Steps. E aquele nome me cativou o coração, me aqueceu o coração. Pequenos passos, pequenos passos. Quando voltei para o Brasil, então depois fui para a cidade de São José dos Campos, e lá, quando foi um dia, 2 irmãs da igreja me procuraram: pastor, como é que a gente vai fazer o trabalho com a UCP, União de Crianças Presbiterianas? Estava começando o site da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu disse: olha, eu vou dar uma olhada aqui no site e já veio algumas ideias, algumas propostas, algumas dinâmicas. O site estava em construção. Passaram-se alguns meses e o site em construção. Então eu parei e pensei: ou eu vou entrar na fila dos que reclamam, cadê? Olha que está precisando, onde é que está? Só está em construção? Ou eu vou me prontificar para fazer alguma coisa. Já tinha trabalhado com acampamentos, com a Palavra da Vida lá no Recife, gostava muito do trabalho infanto-juvenil, já pregava em algumas cidades do Recife. Augusto Nicodemos era uma pessoa assim referencial para a gente desde a juventude lá. Começou um trabalho num bairro muito difícil e nós íamos lá ajudar, dar força e tudo mais. Resultado, estava encerrando o período do secretário nacional da infância, o reverendo Josué, que estava encerrando ali. Então eu coloquei o meu nome à disposição e, por graça de Deus, eu passei a ser o secretário então do período 2006-2010. Ali estruturamos a Secretaria Nacional da Infância. Não havia uma estrutura. Então nós colocamos ali tudo que envolvesse a infância presbiteriana. Nós começamos a trabalhar com oficinas. Fizemos isso com relação ao berçário até a pré-adolescência, passando por EBF, passando por o programa da UCP, e isso me deu muito gosto, muita alegria. Uma alegria foi ter vindo a Ji-Paraná. Então nós fizemos um treinamento aqui, fomos muito bem acolhidos, recebidos, e até teve que diminuir a participação das pessoas. Foi no Híbro, o antigo Híbro,
porque não haveria acomodação. De tanta gente que queria vir, então selecionaram algumas pessoas das igrejas e tivemos representantes de todas as igrejas de Rondônia ali. Foi muito bom. Assim começou. Ah, que legal. Então, a partir dessa necessidade, o senhor foi se expondo a participar, esse trabalho foi começando. E aí, depois desse primeiro período aí de 4 anos, né, é importante até lembrar para as pessoas que nos ouvem, né, que o Supremo Concílio, né, tudo que tem relacionamento com Secretaria Nacional, por exemplo, de Crianças, como o senhor falou, elas são tratadas no período de 4 em 4 anos, que é Sim. o período do Supremo Concílio, Sim. né? Então, que o Supremo Concílio sempre acontece nos anos de Copa. Então, teve Copa... não tinha percebido isso. Olha aí. Não, mas Copa é o centro do calendário nosso, brasileiro? Né? Nossa, sim. Mas... Então, aí o senhor ficou quanto tempo? Eu tive que ficar pouco tempo, porque naquele tempo o secretário de causa, ele não era tempo integral. Eu era pastor da primeira igreja presbiteriana do Recife, uma igreja com no mínimo 600 membros, muitas atividades, e daí eu tinha que sair do Recife para cobrir o Brasil. Então a nossa malha aeroviária não é tão benéfica, favorece tanto para os deslocamentos. E eu fiz questão de visitar locais onde um secretário ou algum secretário de causa não tinha chegado ou que tivesse feito muito tempo que ele tivesse vindo. Então eu fiz a opção por Acre, eu fiz a opção por Rondônia, que são mais distantes dos chamados grandes centros ali, Rio e São Paulo, né? Então eu fui para a região do Mato Grosso, fui para o Rio Grande do Sul e eu queria fazer um levantamento de como era a infância em cada local. Os desafios gerais existem, mas também existe a dinâmica da criança rondoniense. Como é que a gente podia pensar uma dinâmica boa para o Ministério Infantil aqui em Rondônia, escola dominical, que é o nosso forte também. Mas como o secretário não era tempo integral, muitas vezes, reverendo, eu tinha que ficar dormindo em aeroportos, eu tinha que chegar no Recife em algum voo das 4 para 5 da manhã para já pregar no domingo de manhã na igreja. E havia também aquela pressão de alguns presbíteros, o senhor sai muito, está viajando muito. Peguei um problema no caos aeroportuário, que tinha hora do avião decolar, não tinha. Então ficava às vezes 14 horas para pegar o próximo voo, isso atrapalhou bastante. Do Recife eu fui para São José dos Campos e continuei como secretário. Mas mesmo assim ainda vinha pressão de algumas pessoas, não dá, a igreja está precisando do pastor e tudo. E só em 2010 que o Supremo Concílio decidiu que o secretário de causa seria tempo integral, o que teria facilitado muito a vida. Amo o ministério, mas só quando o cargo foi entregue que foi comunicado. Não me comunicaram que o tempo seria integral, senão eu faria isso com todo o coração. Mas toda a estrutura que aí está na secretaria, eu acredito até hoje, de congressos, treinamentos, por graça de Deus, nós que montamos aí. Bacana. A gente ontem começou, né? Ontem à noite foi o primeiro dia, hoje tem o segundo dia e amanhã o terceiro dia, né? Ontem a gente já falou sobre várias questões, né? E eu queria que o senhor colocasse, o senhor até chamou de algumas causas gerais, né? Aí sobre as dificuldades para se trabalhar com as crianças. O senhor já pode começar a falar e as meninas vão falando e vão desenrolando isso aí. O que eu tenho visto, pastor, até mesmo dentro das nossas igrejas, e vamos colocar as igrejas chamadas e tidas por tradicionais, batista, metodista, presbiteriana, como também no meio pentecostal, Assembleia de Deus e suas igrejas parecidas, é que tem caído muito o nível de acompanhamento dos pais. Ora para a vida que se tornou muito rápida, ora porque muitos pais têm que trabalhar muito mais e a vida não é fácil, ganhar a vida não está fácil, mas houve uma queda na atenção e na assistência. Algumas famílias tinham 8 filhos, 10 filhos, 12 filhos, e o pai e a mãe acompanhavam cada filho, desde o estudo, a vida na igreja, oração com eles. Hoje as famílias têm 3 filhos, 2 filhos e parece não ter tempo para esses filhos. Temos visto que o problema da criação e educação dos filhos tem sido algo notável. Nós temos visto muitos meninos, também dentro das igrejas evangélicas, mal criados, mal educados, meninas chatas, meninos aguados, azedos, isso nessa conjuntura geral. Por quê?
Porque com o advento da internet, do celular, de tudo isso, as famílias podem estar debaixo do mesmo teto, mas não estão unidas, não estão juntas. Tem um ministério, Saruê, em São Paulo, de um rapaz da Palavra da Vida, que valeria a pena um dia vocês pensarem em trazê-lo aqui em Rondônia. Ele trabalha com o ministério de ensinar e mostrar como fazer jogos de tabuleiros. E nesses jogos de tabuleiros, para a família estar mais unida, mais junta. Alguns jovens podem fazer a noite dos jogos, das brincadeiras na UPA, na UMP, para integração. Nós estamos muito desintegrados. Então chega, senta, sai e volta. Mas um grande problema tem sido a questão do menino malcriado, da menina antipática, que isso não faz parte do Evangelho. O Evangelho marca a vida da gente, marca as famílias da gente e é envolvente. Como você diria para ativar isso melhor? Eu diria nossas sociedades domésticas, o CP, UPA, o MP, com programações, com atividades bem pensadas e pesadas para entrosamento, para participação mesmo. Foi onde nós recebemos muitas pessoas. Eu fui presidente da mocidade da Igreja Presbiteriana das Graças, lá no Recife. Você conhece essa igreja. Igreja enorme. Acho que hoje deve ter uns 2.000 ou mais. Eu não tenho ideia membros. Quantos, pastor. Eu tenho uma tia que é membro lá. No nosso tempo, nós éramos uma igreja pequena. Começamos pequenos, começamos numa residência. Mas a nossa união de jovens, a nossa mocidade era tão unida, tão boa, que aquele negócio, eu também quero para mim, eu também quero participar, também quero me envolver. E dali foi indo, foi crescendo. Foi bom. Pastor, hoje eu acho que no Ministério Infantil a gente acaba enfrentando a dificuldade nesse período pós-pandemia. Teve aquele enfraquecimento, né? As pessoas escolherem mais, tipo assim... Antes era muito comum, pelo menos aqui no interior, de se ir na escola dominical e no culto à noite de domingo. Hoje se escolhe um pouco mais também, né? Se escolhe um para participar. Mas é que eu vejo que a escola dominical, a gente não tem como... Ela não tem como se excluir ela da formação cristã da criança, né? E a gente tem enfrentado essa dificuldade da frequência, né? Das crianças virem. E nem é um horário ruim, porque assim, tem criança que acorda às 7 horas da manhã. Quem tem criança não acorda às 9. Exatamente. Né? Pelo menos não a maioria, né? Em regra geral. Em regra geral. Mas assim, 9 horas é um horário tranquilo. Tem criança que vai de segunda a sexta às 7 horas da manhã, né? E a escola dominical, a minha opinião, assim, é que é muito pouco tempo. Pensando na influência que tem na vida da criança. Porque a gente tem uma escola normal, né? De formação, alfabetização, tudo, que fica de segunda a sexta, por 5 horas aproximadamente, falando com aquela criança. A gente fica por 40 minutos. Claro que a gente precisa ser ainda mais intencional, né? Mas a gente tem tido essa dificuldade em ter essa adesão, né? Esse compromisso de se ir para a escola dominical como se vai para a escola secular também. O que o senhor bom me que você diria? Toca nesse assunto, querida. O que eu diria para você? O que você é hoje de Bíblia, o que a Giovana, o que nós somos de Bíblia hoje, em termos de abrirmos a Bíblia, nos situarmos no Antigo Testamento, Novo Testamento. Vamos falar de Abraão, aí você já sabe mais ou menos a parte aonde está Abraão na Bíblia ali, na geografia das páginas. Nós devemos a Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é formadora de caráter, formadora de vida. Eu estava recentemente no Pará e estávamos num local lá, almoçamos juntos. Quando estávamos saindo naquele restaurante, eu vi 4 pessoas com a camisa escrito assim, EBD. Eu fiquei contente. Vocês, o que vocês têm com a EBD? Mas ali era alguma coisa brasileira de distribuição. Então não tinha nada a ver a sigla, né? Mas eu disse, eu também amo a EBD, eu gosto da EBD. Vi que aqueles 4 senhores ficaram assim, meio sem entender, até que eu entrei na sigla Escola Bíblica Dominical. E os 4 tinham frequentado a Escola Bíblica Dominical. Por coincidência, boa coincidência, orei com eles, mas eles não continuaram. Saruê, está acontecendo um fenômeno, mais uma vez, que isso não é bom para os nossos membros de qualquer denominação. Só vamos no culto da noite, no culto vespertino. Não, domingo de manhã ficar em casa com a família. Cada vez que você retirar a criança, principalmente da escola bíblica dominical, ela enfraquece em Bíblia.
ela enfraquece em argumentação, ela enfraquece em conhecimentos. E com isso, acontecendo isso, nesse mundo de tantas ideologias, nesse mundo de tantas influências, nesse mundo de tantas propostas, o menino e a menina não vão ter base alguma para pesar e ter condição de, já na infância, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Lhe conto uma história interessante. Dr. Adalto Lourenço. A gente está planejando trazer o Adalto Lourenço a Rondônia, viu, gente? E batalhando por isso. E sabe para onde Adalto poderá vir? Jaru. Acertou! Acertou! E pretendemos fazer de Jaru. Estou vendo lá com o pastor Luiz, com o meu irmão Eliene. Pastor Luiz. A gente está querendo ver se a gente começa a fazer em Jaru um centro de pensar fé e ciências e trazer pessoas para elaborarmos planejamentos que os professores recebam orientações para trabalhar a questão de fé e ciência, porque a ciência responde à glória de Deus, descobrindo o que vemos na natureza. Mas enfim, Adalto veio lá, passamos um final de semana com Adalto na nossa igreja em São José dos Campos, e a criançada vibrou. Adalto se comunica muito bem com toda a esfera da igreja. Na segunda-feira, a minha menina Juliana devia estar com seus 13, 14 anos, mas ela estava vibrando de alegria. E quando fui buscá-la na escola, nós fomos falando, voltamos falando e demos carona para um garoto de uma igreja que entrou por outro ramo aí de espetáculos e tantas coisas assim. E toda vez que eu fazia perguntas para esse garoto, da mesma idade da minha filha, ele não respondia. Qualquer coisa que eu perguntasse de Bíblia para ele, mesmo ele sendo de outra denominação, mas eu sabia que ele era um rapaz evangélico, um garoto evangélico. E eu disse: fulano, eu estou preocupado com você, rapaz. E a gente indo para casa, né? Toda pergunta que eu lhe faço, você não responde, você muda para cá, muda para lá. Ô fulano, me diga uma coisa. A Bíblia, para entender melhor, a gente tem a Bíblia dividida em duas partes. Uma parte é o Antigo Testamento e a outra parte... Aí ele falou assim: é o outro. Uma resposta que não foi assim uma resposta irônica, sarcástica. É que ele não sabia mesmo, ele não sabia dos personagens bíblicos. Saruê, ou a gente cuida de levantar cedo para a escola dominical, e lhes digo, pais que estão vendo esse podcast, participando conosco aqui, filhos não atrasam para a EBD. Nenhuma criança atrasa para a EBD, quem atrasa são os pais. Quem tem atrasado, principalmente o homem, sai de casa, demora. Algumas dicas aqui, se vocês me permitem. Com certeza. A escola bíblica dominical já começa no sábado à tarde ou à noite, quando a família já desacelera, quando a família, na minha opinião, deveria até desligar o Wi-Fi. Pastor, não diga isso, o Wi-Fi é meu balão de oxigênio. Pode ser um oxigênio envenenado, porque nós estamos perdendo o ambiente dentro de casa. Então, vamos já diminuindo o ritmo ali, 4 da tarde, 5 da tarde. Vamos criar um ambiente em casa, uma boa janta, vamos assistir um bom filme, vamos cantar louvores, pegar o violão, pegar o teclado, cantar louvores ao Senhor. Vamos fazer o seguinte: dormir mais cedo, nada de ficar maratonando no sábado para o domingo, nada disso, porque ninguém vai acordar. Mas os jovens não fazem isso, né? Deveriam fazer isso. Então, porque... Não, pastor, maratonar a série. Nossa prioridade, e até está na lei do Senhor que é perfeita, é o dia do Senhor. É o dia que o povo se encontra. Então você dorme mais cedo, se acostuma assim. Aí você no outro dia levanta cedo, bom café da manhã, e chegue na igreja meia hora antes. Tente fazer isso. Você vai encontrar ali o senhor idoso, a senhora, você vai encontrar o visitante. Então nós precisaríamos ter uma melhor receptividade na igreja se chegássemos meia hora mais cedo. E no sábado à noite, o que é que a gente deve fazer? Todo mundo pega a sua Bíblia e já coloca num local visível. A minha Bíblia, da minha esposa, das crianças aqui, para quando já sair para a escola dominical, não ter aquele negócio no meio do caminho: ei, esqueci a Bíblia, volta para pegar a Bíblia. Não. Se a gente não der prioridade para a escola bíblica dominical, o lado das trevas vai dar prioridade para acabar com seus filhos em termos de esperança e de fé, porque vê quão fraco, quão pobre ele poderá estar no manuseio das Escrituras. É algo muito sério. Muito sério. Eu posso dar um testemunho? Quando eu estava fazendo faculdade fora, eu morava numa outra cidade, né, bem longe da minha mãe, mas já tinha celular na época. Pasmem. Mas já tinha. E no sábado à noite, eu ia às vezes dormir na casa de algumas colegas, nem sempre
eu dormia em casa, às vezes eu ia pra casa de uma colega lá e no domingo de manhã, eu estando em casa ou estando fora de casa, e lá era 1 hora a mais. Então a minha mãe acordava aqui em Rondônia e me ligava. Eu podia estar onde eu estivesse. Saruê, levanta, se arruma e vai para a escola dominical. E graças a Deus por isso. Eu louvo a Deus pela minha mãe, por ela fazer isso. E porque Deus me deu, isso não é para minha glória, mas Deus me deu obediência. Eu fui, porque eu poderia até não ir, né? Mas graças a Deus eu ia. Eu falei, não, minha mãe mandou, né? Eu ia lá. Eu sempre obedeci minha mãe também. Mesmo assim. Então, e isso marcou a minha vida. É uma coisa que eu sei que a minha mãe investiu nessa parte, né? De, mesmo à distância, ela falava assim, vai pra escola dominical. A escola dominical é fundamental. Há uma estatística na Suíça. Quando, por exemplo, um casal, um dos cônjuges é crente, o outro não é crente. Então vamos pegar a mulher. Quando a mulher ela é crente e o esposo não, e a esposa tenta de tudo levar os filhos para a escola dominical, vamos crianças, acorda, vamos lá, pessoal, prepara o café da manhã e tudo. Então há uma estatística de que a possibilidade desses meninos e meninas se desviarem na juventude, quando a mãe leva, é de 70%, em termos de 100%. Então, cerca de 70% os meninos desistem, quando jovens, da escola dominical da igreja. Quando é o pai que é crente e a mãe não, vamos lá, todo mundo levanta, acorda, todo mundo na escola dominical e tal, a situação inverte. 70% do povo fica na igreja, na escola bíblica dominical, e 30% que vai se afastar aí. Então, homens que nos escutam, vocês são importantes para a família, para o Ministério Infantil. Giovana, tem uma campanha no Brasil inteiro que o nosso Ministério Pequenos Passos faz, que é: lugar de homem é no Ministério Infantil, é no departamento infantil. Precisamos de referenciais masculinos, de homens que amem a Deus. Ah, mas homem não tem jeito. Não é uma questão de jeito, é uma questão de obediência. Agora eu lhe digo, qualquer homem, somos 3 homens aqui, o Gabriel está ali coordenando a mesa. Se nós estivéssemos passando em qualquer local e um estranho se acercasse de uma criança, nossa reação masculina, vocês também fariam a mesma coisa, não tenho dúvida disso, mas estou falando como homens, nós iríamos logo proteger a infância, proteger a criança, pois não, o que está acontecendo? Colocaríamos até a criança afastada, e aí a conversa era de homem para homem. O que está acontecendo? O que é que o senhor quer? O senhor tem algum parentesco com essa criança? Então nós iríamos defender essa criança, isso é papel do homem. Mas o que acontece? Há um inimigo muito maior, muito mais poderoso, muito mais forte, a saber, Satanás. E Satanás odeia a infância. E nós, homens, estamos deixando a infância à mercê, muitas vezes. Nós estamos descuidando da escola bíblica dominical, não estamos dando aula para as crianças na escola bíblica dominical, e é diferente quando um homem dá aula. As mulheres são maravilhosas, louva a Deus pelas mulheres na IBD. Mas as próprias mulheres sentem que quando um homem está presente, até mesmo para o momento da sala, a arrumação da sala, a ordem na sala, a presença masculina se faz presente. Temos um projeto no Ministério Pequenos Passos, que é montarmos um congresso, um treinamento que seja só para homens no departamento infantil. Ótimo. E vamos colocar uma placa na frente, mulher não entra. E vamos colocar essa faixa. Nem para fazer, né, o coffee break? O coffee break, ajudar ali, sim, claro. Mas todo o treinamento vai ser focado para o homem no Ministério Infantil. Vamos fazer esse congresso, nem que seja de uma Kombi, mas vamos fazer. Vai. Ô, pastor... Só uma coisa, quando eu fui no treinamento do senhor lá em Rolim, isso me marcou bastante. Sim. Porque quando a gente estava aqui, a gente estava com mais professoras, que são as mulheres se disponibilizando mais do que os homens. Mas serviu de incentivo para quando... Daí a gente chegou lá de Rolim, fez reunião para passar o que tinha aprendido. E fora... assim, os homens participarem, né? Isso não exclui homem solteiro, claro, os adolescentes, meninos, claro, também já participarem das os homens adultos, os oficiais, né? O senhor falou, o pastor Caio já participou com a gente lá do culto infantil, trazendo palavra, mas também marido e mulher, né? O porque casal ali presente. Também, porque serve de referência para aquelas crianças verem famílias, né? E isso foi bem marcante. Mas tem acontecido já, viu? Muitos homens têm ido para o departamento infantil
E eu louvo a Deus por isso. E vai ter mais. E vamos ter Amém. Ji-Paranaenses bem envolvidos no departamento infantil. Amém. Qual que é o nome daquele missionário da Beth? Wellington. Wellington. Qual que é o nome da esposa dele? Juliana. Sim, eles fizeram... Foi no encontrão de UCPs que teve aqui, eu fui como monitora Caçaru. Eles deram a aula, eu nunca tinha visto um homem dar uma aula na EBD. Foi como uma EBD gigantesca. Eu fiquei olhando como se eu fosse a criança, mesmo estando como monitora. Participava, né? Eu ficava, gente, encantada com aquilo, porque realmente é uma abordagem um pouco mais diferente. E não é como se fosse uma segurança, mas é aquela diferente. referência. É aquela referência de masculina, homem, realmente. de pai, às vezes. Que Mostrar para a criança que homens amam Jesus. Sim. Amam o Senhor. Exatamente. Não é? Essa referência é importante. Pois não, é verdade. Eu acho que uma questão que eu acho que a gente tem que lembrar, né? E eu até concordei muito com o pastor que ele apontou ontem. Eu acho que nós temos alguns dos problemas do nosso tempo. Por um lado é o machismo, por outro lado é o feminismo que nós temos. São situações sociais que nós temos, é uma realidade, não temos que se discutir quanto a isso. Entretanto, tem uma questão bíblica que a gente precisa lembrar, e essa fala da Giovana é muito importante, que é o seguinte: Deus colocou o homem como liderança do lar, liderança da igreja. Por isso da importância também, né? O pastor vai ter muito mais motivos do que eu estou só pensando agora, de a gente ter homens dando aula para as crianças, instruindo as crianças, porque é uma questão bíblica. E como meu pastor mesmo falou sobre a Bíblia, é ela que nos norteia, ela que é o nosso fundamento de realidade. Então é muito importante. E a minha pergunta agora é muito sobre isso, porque eu tenho uma questão que é percebido pais muito apáticos, pais sexo masculino, né? Não pais genericamente, pais do sexo masculino, muito assim, não, a criação é da mãe, é a mãe que é responsável por isso, e os pais não tomam a responsabilidade de criar os seus filhos. Não tô falando dos filhos dos outros, não. Sim, claro. De criar os seus filhos, né? E de perceber que a mãe está exausta, exaurida, sobrecarregada. E ele tá bem assim, tá bom. Porque tá faltando a liderança pra então, mãe, assim, né? Então, assim, pastor, a minha pergunta é: qual que é, né, dentro da sua vivência de vida, assim, a importância do homem, não somente na escola dominical, não somente na instrução das crianças na igreja, mas do homem em casa, a importância para os filhos, a importância de os pais masculinos tomarem postura com os seus filhos, criarem os seus filhos. O senhor tocou nesse assunto ontem, que foi o seguinte: os filhos têm que ver os pais se preocupando com a espiritualidade da casa. Uhum. O pai tem que puxar. O pai tem que... E eu queria que o senhor comentasse mais sobre isso, até para alertar os nossos... Provérbios capítulo 1. O livro de Provérbios era focado principalmente para a educação dos meninos, porque as meninas têm uma atitude já de menina, que responsabilidade, meninas sabem se virar. Você foi morar fora e se virou. Estou aqui diante da Giovana, que dá para ver que ela tem condição de, onde chegar, se adaptar. Tem o quê? Tem asa comprida. Então, ela se adapta bem. Também. Mas o menino não sabe se virar. O menino pergunta: como é que faz, mãe? Como é que faz? Como é que faz? Então, esse livro de Provérbios era para a instrução dos meninos, em que estava visando aqui, em primeiro lugar, a paternidade, homens com paternidade responsável, mas também onde trabalhassem, atuassem, lidassem com o dinheiro, qualquer coisa, eles soubessem como se faz e deveriam ser responsáveis quanto a isso. Aí chegamos no capítulo 1, versículo 8. Filho meu, o filho não é do Estado, o filho não é da igreja, o filho não é da prefeitura de Paraná, o filho é seu, o filho é seu. Então aqui é o homem dizendo: filho meu, ouve o ensino do teu pai. O pai ensina o que quer, como é, horários, limites, então respeito. O pai ensina e o pai cobra. Quando acontecia com todos nós aqui, que a mãe fazia uma cobrança, a gente dava aquela desconfiadinha assim: não, minha mãe é tão boazinha que eu posso ser um pouquinho mais ousado.
Mas quando a voz masculina, ela ecoava dentro de casa, fulano, fulana, então a reação era outra. Os homens têm que voltar a essa postura. Esse negócio de mulher, quanto custa eu pago, você que cria os filhos. Não. Houve o ensino do teu pai. Então o pai ensina o que quer, como é e cobra. Quem tem que ir para a reunião de pais e mestres nas escolas é o homem, é o pai. A esposa acompanha se quiser. Mas quem tem que saber como é que está o comportamento da criança lá, quem tem que saber como é que estão as notas lá, o pai, porque o tratamento é outro, a conversa deve ser outra, a postura deve ser outra. E o texto continua, e não deixes a instrução da tua mãe. Então a mãe tem muito mais sensibilidade, facilidade de entender as coisas e transmitir. Então agora a mãe vai treinando o menino e a menina no dia a dia. Olha, é assim que seu pai quer, é assim que nós queremos. A mãe é também a autoridade dentro de casa e ela vai mostrando como é que se arruma uma coisa, como é que se arruma a cozinha, como é que o menino passa um pano na casa. Então a mãe vai dando essa instrução, porque nós estamos formando homens, maridos. Infelizmente, muitas meninas correm o risco de namorarem com um rapaz mole, frouxo, sem iniciativa, ou então mimado, ou então folgado. E com isso, casar com uma pessoa com essas características vai ser terrível. O senso de responsabilidade feminina vai clamar por justiça. Vamos lá, é justo você fazer a sua parte. Mas o homem vai se acovardar. Então precisamos treinar os meninos para serem homens. Há um livro que eu recomendo, falei dele também ontem, chamado Futuros Homens, escrito por Douglas Wilson. Ensinando meninos, treinando meninos para enfrentar gigantes. Quando o menino tiver postura, segurança, as meninas também vão estar felizes. A melhor coisa para a menina é a feminilidade segura. A feminilidade segura está aqui também em Provérbios. Vá lá para o capítulo 31 e você vai ter aquela mulher de Provérbios, que é uma mulher fantástica. Então Deus, eu costumo dizer que Deus não criou a Amélia que era mulher de verdade. Nossa. Era nada. Nessa música tem um texto assim, Amélia achava bonito não ter o que comer. Duvido, mulher come pra caramba. Capaz. Então, olha, a minha não posso falar isso. Deus não criou a Amélia, Deus não criou a Patricinha, Deus não criou a Dondoca, Deus não criou a Rita. Já ouviu a música da Rita? Não. A música da Rita, eita, cuidado com as Ritas, viu, gente? Diz assim esse trecho, uma música lá paraense. Rita, volta, sua desgramada. Eu pensei nessa música. Eu perdoo. Ele não vai falar essa, né? Boa, Giovana, boa, Giovana. Rita, volta, desgramada. Eu perdoo a facada que você me deu. Não vai casar com Deus, também não criou uma Rita. Né? Deus criou a mulher para ser ali companheira, auxiliadora. Amo a Deus e amo a minha esposa também pela bondade que ela tem para comigo, a minha conselheira, a minha amiga. Então é dentro de casa que a coisa se forma. Ou é dentro de casa que a coisa se deforma. Mas vamos lá. Eu vou conversar aqui com o senhor. A gente tem uma sociedade, e aí a gente tem que trabalhar, tem o ideal e a gente tem o real. Sim. A gente tem uma sociedade que hoje as fronteiras de masculinidade e feminilidade tá muito bagunçada. Tá muito bagunçado, né? Então, o que é, por exemplo, um dos questionamentos que eu tenho ouvido da geração da minha para baixo, eu sempre falo da minha para baixo, fala tu, mano, fala tu. Da minha para baixo, é assim, cara, eu não sei o que é ser homem hoje. E aí eu não tô falando homem no sentido de gostar de mulher. Eu tô falando da postura, das atitudes, dos comportamentos. Do comportamento. Da identidade. Até onde eu cobro, até onde eu não cobro, até onde eu tenho que ser. Por outro lado, a gente tem um movimento que é tipo assim, cara, eu não posso ser machista, e óbvio que não pode. E a gente tem o outro lado das mulheres que estão tipo assim, a gente precisa também caminhar muito forte por um feminismo, né? Então, essas fronteiras de tipo assim, as mulheres, elas estão caminhando para uma independência e os homens parece que estão caminhando para uma dependência. Pastor, essas fronteiras, como que o senhor percebe? Vou dizer uma coisa para você. Acusam os homens de machismo. Eu não vejo o movimento machista tão forte como vejo o movimento feminista.
Uhum. Você escuta em toda parte o movimento feminista, vá ver aí na internet, nos programas, as feministas fazem campanhas e tudo, passeatas. Não existe um grupo machista, até porque nós homens, nós não apoiamos o machismo. O machismo é covardia. O macho não presta. O macho é folgado, o macho é preguiçoso, o macho violento. É presunçoso, é violento, o macho não tem argumento. Então nenhum homem vai gostar do machismo, esse machismo é doentio. O perigo maior que eu tenho visto andando pelo Brasil e pelo mundo é que estão abalando a estrutura da masculinidade. Até o que a gente escuta falar aí? Masculinidade tóxica. Não, a masculinidade, quando tem um problema, Paglia, Emília Paglia, eu acho que é o nome dela, durante muito tempo foi uma feminista e ela deu uma entrevista para a Roda Viva mostrando o que mal faz quando o homem é reduzido da sua função de homem, de aquele provedor, aquele que defende, aquele que protege. Então a Emília Paglia, ela conta lá, vale a pena procurar aí no YouTube essa entrevista dela, como esse sistema feminista rancoroso tem feito mal para os meninos. Então, o Ocidente está enfraquecido. Uma coisa que o rapaz tem é a virilidade. Não é a grosseria, é a virilidade, saber ser homem. Lembram quando caiu aquelas chuvas lá na Ásia e uns rapazes, uns alunos ficaram presos numa caverna? Sim, eles estavam mergulhando, né? E aquilo ali ficou inundado e tudo. Quem foi buscar aqueles meninos foram os homens. Não, nessa hora não apareceu ninguém dizendo assim, direitos iguais, mulheres fazem uma ida. Não fazem isso. A Emília Paglia diz que quando tem uma tempestade numa cidade, quem sobe nos postes, quem vai colocar a lâmpada, a energia para funcionar, são os homens. Então cuidado, porque o feminismo, esse que pode ser aí tão forte, né? Tóxico sim, até vamos usar essa palavra, pode estar afetando os meninos. Hoje, se o rapaz se mostrar seguro, já é mal visto. Não, o menino deve ser cavalheiro, atencioso, bondoso, educado para com todos. É do menino, é da natureza do menino defender. É da natureza do menino colaborar. Todos os meninos que estiverem me ouvindo aqui agora, se encontrar alguém, está chegando na igreja, aquela irmã está com uma sacola, com alguma coisa, vai lá e se oferece para ajudar. Isso faz parte da natureza masculina, da alma masculina. Agora os meninos estão ficando sem iniciativa. Sabe, eu fui dar um estudo para uns jovens, para uns adolescentes, numa igreja lá em São Paulo. E o salão estava todo limpinho, bonitinho, arrumadinho, mas a pessoa que fez a limpeza lá empilhou as cadeiras. Como não sabia como ia ser a disposição das cadeiras, ela deixou empilhada lá. Aí o que aconteceu? Quando entramos no salão, devíamos ter ali umas 50, 60 pessoas, talvez umas 35, 40 moças e uns 20 rapazes, 25 rapazes. As meninas foram lá desempilhar as cadeiras, foram carregar as cadeiras, foram colocar as cadeiras. Aquilo eu não aguentei. Disse, para. E perguntei, não tem homem aqui não? Aí os meninos, é mesmo. Rapaz, isso é da gente. O arrumar, o empilhar, o carregar. Mas as meninas estão fazendo isso porque os meninos estão ficando muito atrasados, frouxos, minha filha. O observar a necessidade do ambiente, né? O homem não ter praticidade, não ter praticidade. Proatividade. Hoje eu diria para você, não sei se os homens sabem trocar um pneu de um carro, não é? Também eu diria uma coisa para você, se encontrarmos uma pessoa, uma senhora, um senhor que está com problema de trocar o pneu do carro, vai lá trocar o pneu do carro. Isso faz parte da gentileza masculina, da alma masculina. Faz mal. Agora, também o bicho homem, ele se acomoda fácil. Demais, eu acho que... já que as moças querem, já que é assim e tudo mais, aí se acomodam. Mas está faltando aquela pessoa participativa. Precisamos de homens na UCP. Para que os homens façam, montem, participem. Tem coisas que a menina só aprenderá com o seu pai. Tem coisas que a mãe pode ajudar, pode ir lá ver um Principalmente tutorial. Com quem casar, né? Ajuda muito, não é? E muitas vezes casam errado porque o pai se anula. Mas tem coisas que a menina e o menino só aprendem com o pai. Tem coisas que a menina e o menino só aprendem com a mãe. Grande parte das mães tem feito a sua parte. Os homens é que não têm feito. Lembra da música Canoa Virou, Tornou a Virar? É terrível. Quem está assistindo um filme, de repente a canoa vira.
vai atravessar o Rio Machado aqui, a canoa virou. Você estava levando lá material escolar, levando outras coisas mais, aquilo ali vai ser prejuízo se a canoa virar. Uma das maiores dificuldades é você voltar para a canoa no rio. Quando ela vira, muitas pessoas não conseguem voltar. Tem casos de afogamentos até. Agora veja essa música, a canoa virou. Aí depois que todo mundo voltou lá e tornou a virar, foi por causa de fulano que não soube remar. Aí você vê o quanto os homens estão sendo irresponsáveis, inconsequentes, e aí também as mulheres. E aí entrou na questão da competitividade, da competição. Eu tenho que provar para meu pai que meu diploma vale, eu tenho que provar para meus irmãos que eu ganho mais do que eles. E nisso estão se acabando. Pais doentes, mães doentes, a casa doente, filhos doentes. Aí vai, psicanálise para cá, psicanálise. Quando a melhor psicanálise, uma volta de bicicleta, uma noite de joguinhos, uma conversa, assistir um filme juntos, um pai presente, uma mãe presente, ajudaria muito na vida. Eu achei engraçado, eu lembrei agora. Eu lembro que 2 anos atrás, eu fui viajar com a Priscila, pra Suíça, inclusive. Opa! Aí, uns 4 dias antes de viajar, eu tava fazendo crossfit e machuquei a mão, né? Minha mão ficou inchadona, assim. Abriu o calo? Não, ela ficou inchada mesmo. Tipo, esses dedos aqui, eu acho que deve ter tido alguma coisa lá. Ficou inchado, né? Quando eu entrei no carro, ela foi me buscar lá no CrossFit. Quando eu entrei no carro, aí ela viu que eu tava meio pálido, né? Aí ela falou assim, amor, o que aconteceu? Tá tudo bem? Aí eu levantei a mão e mostrei pra ela a mão, né? Aí ela, eu não acredito. Eu falei pra você não vir treinar, não sei o que e tal, papá. Quem é que vai carregar minhas malas agora? Tá certa ela, não é nesse aspecto, porque Pri, essa beijo. é a parte logística do homem. Aí eu falei pra ela assim, pô, ameniza um pouco a mala então. Ela, não, a mala vai do mesmo jeito. Eu falei pra você não vir treinar, não vai treinar. Inclusive a gente tá fazendo as malas, né? Então, por isso que eu tô lembrando. Caso, né? Não, ela tá fazendo a dela, né? E que tu tá eu vou fazendo fazer a sua. agora, depois sair daqui eu vou fazer a minha. Faz trecho. O senhor comentou sobre masculinidade tóxica e eu acho importante comentar um pouco sobre isso. O que eu, Giovana, não a minha geração, eu entendo sobre masculinidade. A sua geração? Não, eu, Giovana, tá não bom. a minha geração. O que eu compreendo sobre masculinidade tóxica? Que é realmente voltada para o lado do machismo de que o homem, ele não pode ter sentimentos, ele tem que ser o forte. Por isso que ele é o quê? Ele é violento, ele não pode ensinar com crianças, ele tem que ser um pai ausente. Por isso que eu acredito que isso também, muitas pessoas que se dizem cristãs dizem, eu sou homem porque eu faço isso, porque isso é coisa de mulher, então eu não posso fazer. Que atrapalha muito, até como o senhor citou no Ministério Infantil, de ensinar é algo da mulher. É algo que eu não posso fazer. Que eu, Giovana, compreendo que seja algo relacionado à masculinidade tóxica, que não é a masculinidade que A Bíblia fala. Que a Bíblia fala. O Ocidente, Giovana, está perdendo os seus homens. Alguém já disse com muita propriedade que se houvesse uma guerra hoje envolvendo o Ocidente e o Oriente, mas o Ocidente não aguentava 10 minutos. Os homens estão frouxos. Os homens não estão defendendo, é da raça masculina isso. Não é machismo não, gente, é ser homem. Ser homem, o macho corre, o macho foge, o macho é só um bravateador. Teve um país aí que foi invadido, não sei se foi lá por aquela questão lá do Talibã, tomaram a região lá. Quem mais entrou no avião para fugir foram os homens. Sim. E aí bateram uma foto, todo mundo feliz saindo dali. Não, gente, o homem enfrenta a situação. O homem tem que enfrentar a situação. Agora, nós temos que ter bondade, ternura. O homem ele deve ser cheio do fruto do Espírito. O homem deve ser bondoso como Jesus era bondoso. Então, quer um exemplo de homem? Jesus de Nazaré. Jesus era bondoso com os idosos, a sogra de Pedro. Jesus era bondoso com as mulheres, conversou com aquela mulher à beira do poço. Jesus era bondoso com os leprosos. Jesus com as crianças, ele mesmo disse, deixem as crianças virem a mim. Então, nós temos que tomar uma postura. E no dia que os homens de Ji-Paraná assumirem uma postura masculina sadia, bíblica, tranquila, segura, temos muita gente que, não sendo de uma igreja evangélica, mas tem princípios de formação, de educação. Temos muita gente que investe em que seu filho seja um homem decente, honrado. Ji-Paraná melhora. O Brasil melhora. Nós temos um bando de homens inconsequentes, irresponsáveis, homens que estão vaidosos
Eu digo que se cuidem, claro que se cuidem, mas a vaidade também tem prejudicado muito a masculinidade. Nos Estados Unidos teve um estado em que os homens superaram as mulheres em venda de creminho para o corpo, para cá e para lá. Se cuide, claro, os homens devem se cuidar e tudo, mas às vezes não pode fazer uma coisa ou outra porque a minha roupa, porque não sei o quê. Não, gente, vamos ser mais participativos. A gente tem tido mulheres machistas hoje, né, pastor? Esse tema eu não tinha pensado, percebido, não. Mulher que fala, não, mas isso tem ensinado para os seus filhos que não pode depender de homem, assim, né? Que ela acaba assumindo aquele lugar do homem. E isso é triste, porque isso, mesmo que seja uma família com pais separados... Tanto o pai quanto a mãe têm a responsabilidade, eu creio que vai prestar conta daquilo que era certo ser ensinado, do papel da mulher e do papel do homem, né? E às vezes por falta de perdão, por dor e muitas outras coisas, acaba se ensinando que a menina não pode depender do homem, e daí ela acaba indo para um casamento também em que ela não consegue depender do marido e ainda casa com um marido frouxo e daí tudo degringola, né? Sou pai de 2 moças. Uma já está casada. Nunca criei nossas meninas, Priscila e eu nunca criamos as nossas filhas para dependerem de homens. Criamos para dependerem de Deus, não é? Então estudaram, tiveram uma profissão. A nossa filha está lá nos laboratórios de química da França, está fazendo um trabalho excelente lá, casada. Mas graças a Deus casou com um rapaz muito bom. Um rapaz seguro, um rapaz que apoia a sua esposa e ao mesmo tempo é bondoso com a sua esposa, mas quem conduz a casa e o lar é ele. E ela fica muito feliz com isso. Então as mulheres, elas gostam de serem amparadas, cuidadas, elas gostam de ser assistidas. E assim faz parte do casamento. E o homem ama aquela esposa que é feminina, atenciosa, bondosa. Nenhum homem quer casar com uma patricinha, não, gente. Quer casar com uma dondoca, não. A gente quer casar com uma mulher de fibra, de raça, mulher de coragem, mulher que sabe negociar, mulher que sabe agendar tão bem lá uma vida. Isso é importante demais. Para isso a gente precisa treinar os meninos, treinar as meninas. Sugestão, UPA. Precisamos ter conversa dia dos rapazes. Dia das moças, e ter conversa com pessoas mais experientes. Então você já é uma mãe, você é uma jovem senhora, você é uma médica, então você mostrar como é que você coordena a sua agenda, tá certo? Você pode fazer isso com as meninas. Temos literaturas muito boas. Um livro que eu indicaria para as meninas é Feminilidade Distorcida, de Jane Oshman. Vai ser editora fiel, você pode ter esse livro em e-book, vai ser de grande valia para você ter orientações para a feminilidade das meninas e mulheres e moças. Gente, deixa eu só lembrar vocês uma coisa. O tempo já tá menos de 10 minutos já para acabar. Deixa eu só fazer uma pergunta que vai levar um tempinho, mas é isso? O Gabriel vai ficar bravo. Mas é porque... Não, só rapidinho, Giovana. Pode falar. Só pra gente... Você faz a pergunta, tá certo? E depois a gente entra mais na questão das crianças, que até agora a gente falou muito da família, então, do homem, da mulher. Eu queria saber como que no seu ministério vocês fazem a parte do evangelismo de trazer crianças. Porque pelo menos aqui, essa pulseira que eu tô usando, o Plano da Salvação, e essa daqui que é do King's Kids, a gente, pelo menos nos que eu trabalhei, a gente usa elas para evangelização. Então eu queria saber como é que vocês fazem para trazer a criança. Eu dou graças a Deus por ministérios como a APEC. E a própria APEC é a sigla de estudo, né? Aliança Pro Evangelização de Crianças. Nós precisaríamos ter mais treinamentos com a APEC. Como chegar principalmente nessas crianças de hoje. O nosso ministério, Pequenos Passos, ele atua em 2 frentes. Ele atua com criação e educação de filhos. Então essa é uma tônica forte, por isso que a gente trabalhou aqui muito essa questão de homem, mulher, família, casa, escola dominical. E também trabalhamos muito com treinamentos para professores e professoras de escola bíblica dominical, como podemos dar aula nesses tempos pós-modernos, pós-cristãos, anticristãos. Então nós trabalhamos muito nessas 2 frentes. O evangelismo, eu sempre recomendo, vamos ter mais cursos da APEC. Aquela querida e famosa classe de 5 dias que se faz, aquilo ali para quem mora em condomínio, quem mora em prédio, quem mora em tudo isso,
convida, o melhor evangelismo é o evangelismo do menino que traz o coleguinha, da menina que traz a amiguinha e tudo mais. No nosso caso, meu foco maior foi com a UCP. Eu sou um pastor de UCP. Eu nunca assumi secretaria sem ser antes alguém da UCP e participar da UCP, criar programas para a UCP. Então nós fazíamos um programa tal na União de Crianças Presbiterianas, reverendo, que a própria criança fazia questão de trazer o seu melhor amiguinho, a sua melhor amiguinha. E muitos deles vinham, ficavam, participavam. Aí tem os nossos acampamentos. O método da EBF, que é excelente para evangelismo de crianças, eu acho que perdeu-se muito o foco do evangelismo através da EBF. Hoje, algumas EBFs têm se transformado quase que em acontecimentos. Tem se gastado muito até. Conheço uma igreja que para 4 dias de EBF investiu 30 e tantos mil reais em aparatos, em ornamentos, em tudo isso. Uma igreja em São Paulo fez uma EBF baseada em Nárnia e queria alugar uma máquina de fazer nevar dentro da igreja. Então, quando antigamente era numa sala, nas crianças, história, flanelógrafo até, mais voltado para o evangelismo. A criança, ela se encanta e ela gosta do que é passado para elas, uma boa história, uma boa mensagem. Então, se você tornar a coisa muito hollywoodiana, você pode estar tirando o foco da criança. Exatamente. Então, na minha opinião, o simples, a criança é simples, funciona. A criança ama o simples. E se a gente agora vai trazendo a criança, que é tão influenciada pelo seu meio, escola e tudo é do bom e do melhor e do hollywoodiano, se fizer isso na igreja também, a gente vai perdendo, vai se distanciando da criança. Mas se você pegar essa sua pulseira aí e conversar com a criança, em 15 minutos você evangelizou uma criança. Pastor, hoje... vamos falar das crianças agora. Hoje, quais são os maiores perigos para as nossas crianças? Né? Vamos pegar aqui a Saruê, que tem uma menina de 5 anos, a Tenorinho. Quais são os perigos dela? Assim, o que a gente precisa ter cuidado? Ajuda a gente aí. Eu já tô botando a gente como pais, porque eu já tô... Claro, e Deus vai lhe dar trigêmeos logo na primeira. Amém! Ei, eu sou... Ele é gêmeo. Ele é gêmeo. E você é gêmeo. Sou gêmeo. Então, mas eu não acho ruim, não. Se vier trigêmeo, 3 logo assim, top. Pastor, idade... vai segurar na barriga, né? O pai tá pronto. Idade muito delicada. 7 anos de idade. 7 aos 11 anos de idade é onde tem vindo muitos ataques à mente, ao coração, à atração da infância, da criança. Então, Richard Dawkins, por exemplo, aquele que escreveu Deus, um Delírio, ele escreveu um livro voltado para o público infantil de 7 anos, 8 anos, 9 anos, chamado A Magia da Realidade, em que eles tentam mostrar que tudo o que aconteceu é por acaso mesmo, que a evolução é a resposta, e o último capítulo desse livro é desmerecendo a pessoa de Jesus Cristo. Então, hoje, a questão de sexualidade, a questão de neoateísmo, a questão de vaidades, a questão de prepotência infantil tem acontecido muito aqui a partir dos 7 anos de idade. Então, as crianças em geral não são chatas, mas se elas são paparicadas, mimadas, se elas não têm direito de serem criança... E o que é que a criança precisa, reverendo? A criança precisa de brincar com coisas manufaturadas. Nunca coloquem um celular na mão dos seus filhos. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é um dos maiores especialistas no mundo, Dr. Manfred Spitzer. Ele é um neurocientista da Alemanha, da Universidade de Ulm, que ele diz que uma pessoa só deveria ter acesso a celular com 17 para 18 anos de idade. Mas hoje você chega no aeroporto, toda criancinha de 2, 3 anos com celular na mão. Tudo isso, celular. As crianças estão perdendo a criatividade, estão perdendo a imaginação, estão perdendo a fantasia. E isso não fica no vazio. Alguma coisa vem e substitui. Por exemplo, crianças chatas. Quantas crianças chatas hoje, que você vai falar com a criança, ela já mostra os dentes para você. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Pais, ser pai, ser mãe é difícil. Fazer uma UCP na igreja é difícil. Diria para você, pastor, incentivo toda a igreja presbiteriana a ter uma UCP. Nosso Ministério de Pequenos Passos tem programas para a UCP. No caso dos batistas, mensageiros do rei, mensageiras do rei, embaixadores do rei. A Assembleia de Deus deveria pensar urgentemente em ter um programa de assistência à infância, que não é a EBD,
EBD é Bíblia, Doutrina, Ensino. E deveríamos aproveitar melhor o tempo. Sociedade doméstica ali já de UPA e para frente ali, temas apologéticos. Precisamos de apologia para dentro. As nossos adolescentes agora vão começar a ter cosmovisão. Ótimo, excelente, mas as crianças precisam realmente também de alguma atividade voltada para apologia, doutrina, consciência da sua vida, da sua fé, cosmovisão. E os nossos programas de UCP têm muito disso, de você trabalhar esses temas com as crianças. Posso deixar o nosso endereço no Instagram para o pessoal? Vai aparecer, vai colocar. Aparecer, que coisa boa. Não se preocupe não. Ministério Pequenos Passos, agradeço por isso. Mas um tempo bom aqui com vocês. O senhor citou sobre o celular e eu não tenho... Olha ali, ela não tem 18 anos, professor. Não tem? Não tem 18 anos. Eu não tenho muitas crianças que eu convivo muito da minha família, mas eu tenho isso na igreja. E eu vejo que o celular, o tablet, é muito perigoso. Eu não trato nem como algo tipo... vai afetar o desenvolvimento da criança. Não, é algo perigoso, porque não tem como o pai controlar 100% aquilo. E a criança, ela é uma esponja. Tudo que aparece pra ela, ela absorve aquilo. Tanto que eu tava até lembrando de algo, que eu participei do PMF e eu tava ensinando uma criança a orar. E eu falei pra ela... PMF? Projeto Missionário de Férias. Teve lá em Rolim. Trabalha com a EBD. Inclusive, em janeiro tem de novo, num lugar top... E eu tava ensinando ela a orar. Eu falei, olha, você ora quando você tá triste, quando você tá feliz, porque você tá conversando com Deus. Aí eu falei, se você estiver passando mal, se você estiver muito feliz, se algum familiar seu estiver passando mal. E isso foi num dia. No outro dia eu tava exausta, eu tava muito cansada, porque teve ação social de manhã e de tarde teve EBF. E eu tava passando mal e eu fui lá pra fora e fiquei sentada lá pra tomar um ar. Aí ela chegou, ela falou, oi tia, tudo bem? Como é que você tá? Eu falei, tia, não tá muito bem não, a tia tá passando mal. Ela falou, e você, já orou? Quando ela falou aquilo bateu em mim, é como se ela tivesse me dado um tapa. Foi algo que eu falei, realmente, a criança, ela é uma esponja que ela... E eu acho, Giovana, e essa é a minha pergunta pro pastor dentro do que você falou. Eu acho que o termo vai estar errado. E eu quero que o senhor me ajude a arrumar um termo melhor. Eu acho que a gente é meio inocente com as crianças. A gente acha que ela não vai aprender. A gente acha que ela não vai ver. É o melhor cérebro. Pra que eu vou pegar a Bíblia? Ou pra que eu vou contar uma história bíblica pro meu filho que tem 1 ano, 2 anos, se ele não vai entender? Tem um movimento nos Estados Unidos, na Europa também, que é ensinar física quântica pros bebês. É doido. Pois é. Então já começa mostrando desenhos, pinturas... E ali, através de livros, e são mais de 100 exemplares dessa série ensinando aos bebês. Qual é a intenção? É que quando esse bebezinho for jovem, estiver ali na escola e tiver a primeira informação sobre física, química, matemática, ele tem aquela impressão, eu já vi isso em algum lugar. Eu já ouvi isso em algum lugar. Então, ensina-se já prótons, elétrons, nêutrons, núcleo, para bebês, na repetição, no colorido da questão. Estão fazendo 3 coisas com a infância, com a criança. Estão nesses tempos de hoje, e é por isso que a gente tem que colocar limites, freios, a gente tem que cuidar das casas da gente e das igrejas da gente também. Em primeiro lugar, estão adultizando as crianças. Esse termo não existe como substantivo, mas existe na prática. As crianças estão ficando adultas muito cedo. Você vê um menino de 4, 5, 6 anos já com palavras, com posturas. Então estão adultizando as crianças. Segundo lugar, estão erotizando as crianças. Cara, isso é pesado, velho. Pois é. As músicas, tudo. Tudo. Estão erotizando a infância. E em terceiro lugar, estão robotizando a infância. De maneira que você praticamente viu uma criança, viu todas. Você não tem aquela criança que se destaca pela arte, pelo esporte, pelo talento, pela música. Hoje, triste, eu trabalhei com futebol na minha vida, falei com você, eu estive vendo treinamentos do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, da seleção brasileira, e eu vi aquela geração Romário, Bebeto, eu vi a geração do Silas, Pita, Miller. O que eles faziam com a bola era impressionante, ficava fascinado lá participando dos seus treinamentos. Hoje o garoto não sabe o que é fazer uma bola, não tem criatividade com a bola. Nós brasileiros somos muito famosos pelo drible, pelo improviso, pela genialidade. Mas isso é criatividade. Pois é, mas hoje até mesmo no esporte, o menino tem que ser aquele robozinho no futebol.
tem que aprender a marcar. Solte o menino para poder pegar uma bola, criar, desenvolver, fazer isso. As meninas também. Prova disso, olha as composições recentes, as músicas recentes. Meu Deus do céu, uma choradeira, uma tristeza, uma sofrência. Os nossos louvores, meu Deus, uma sofrência gospel. Lembrei de ontem lá na janta. Uma sofrência gospel desgraçada. Não pode, tem que ter conteúdo. Coloca esses meninos, pais, para ouvirem Grupo Logos, Vencedores por Cristo, Sérgio Pimenta, Estênio Márcios. Coloca esses meninos para ouvirem boa música, boa poesia. Música clássica. Música clássica. Contem as histórias de Mozart, Beethoven. Olha, e vocês vão ver como esses meninos vão ter outra mentalidade. Incentivar no consultório. Esporte. Pode falar. Pode terminar. Incentivar esporte, que eu vejo que o esporte ele salva muitas vidas. Muito, minha filha. E desde criança, você incentivar a criança aquilo, eu comecei a fazer esporte com muito criança. Eu comecei com balé. E desde então eu nunca parei. Eu fui pra ginástica, depois pro vôlei. Agora eu tô no jiu-jitsu. Deu uma parada, mas tô continuando. Crossfit. Então, assim, é algo que a criança ela descarrega a ansiedade dela, porque querendo ou não, é uma realidade que crianças têm muita ansiedade, tanto pré-adolescentes e adolescentes. Então, assim, eu acredito que o esporte, ele ajuda muito a criança, não só físico, mas enfim, mas também na mentalidade físico, dela. mental, social, relacional. Sim, tudo. Cara, relacional é surreal. O relacional é surreal. Não é verdade? Porque hoje os esportes, por exemplo, os esportes são sozinhos. Você pega, por exemplo, hoje tá muito em moda o tal do gamer. O moleque é gamer. Aí ele fica vendo live do gamer. Só que o game é sozinho, é um jogo sozinho. Aí você bota o moleque pra jogar bola, ele tem que jogar com 10, ele tem que jogar com 40. Lá na época que eu morei. Venceu o adversário. Venceu o adversário. É que ele tem que vencer a frustração, né? Veja uma coisa. Coletivo. Aprender a perder, aprender a ganhar. Me perdoe aqui interromper vocês, mas não, perceberam que todos esses e-gamers aí, esses e-jogos, não sei como é que tá o nome. E-games. E-games, e-sports. Teve um tempo aí que estava muito forte na televisão e passava lá, lotado. E a realidade é essa de hoje, da criançada. Mas pode perceber que todos eles, a maioria já usa óculos de grau. Com certeza. Não é? Sim. E os oftalmologistas têm advertido. Você é médico, você sabe disso. Os oftalmologistas têm dito isso, que vai vir uma geração aí com grandes carências oculares. oculares. Eu queria só acrescentar, pela minha prática clínica, né? De atender criança e atender adolescente. A ansiedade não é bem um sentimento comum da infância. Sim. Mas ele é adquirido. Sim. E é realidade. Hoje ele é uma realidade pelos maus hábitos colocados nas crianças, né? Porque eles absorvem os pais ansiosos, absorvem pais que colocam eles em mundos digitais ou pais que vivem em mundos digitais. Sim. E uma outra dificuldade, isso a gente pode até, quem sabe um dia num outro podcast, mas assim, a robotização que o pastor falou, a gente tem tanta informação hoje que a gente quer ser diferente, mas quer ser igual. Quer criar filho igual. E então, assim, assiste muita coisa no Instagram, nos stories, compra curso, aí chega no meu consultório, mas o meu filho não tá falando daquele jeito. Na mesma faixa etária, mas esquece, talvez não tenha informação de que tem o mínimo e tem o máximo para se aprender, né? Tem criança que começa a falar muito cedo, tem criança que começa a falar mais tarde. Eu falo, a gente não tá criando robô, a gente tá criando seres humanos. Vidas. Então, uma criança, 2 filhos gêmeos, top, moleque, não vão ter desenvolvimentos iguais, não. Personalidades iguais. Personalidade é que não é igual mesmo. O tempo de cada um deles vai ser diferente para cada coisa, né? E outra coisa que, atendendo pediatria, eu aprendi foi que o ócio, o deixar a criança sem atividade nenhuma, é muito saudável para o cérebro dela também. A gente não precisa ocupar o tempo todo. É verdade. Que é uma coisa que parece assim, meu Deus, mas ela não tá pensando nada. Eu já ouvi da minha filha de 5 anos, tédio. Eu falei, Maria, você aprendeu essa palavra em algum lugar porque você não sabe o que é tédio. Ela não sabe, mas ela copiou. Mas assim, mas eu não sei o que fazer, eu não tô fazendo nada. Sente no sofá, olhe pra parede.
que o seu cérebro precisa desse descanso. Não é? Porque nem a gente, como adulto, acaba descansando. Tem criança. Tem gente Não, que a gente não descansa descansa. no celular, assim, cara, isso não é descanso, Não é descanso, porque não. você não tem O cérebro não paciência para de e ver tá, um vídeo de 10 minutos. É Tem verdade. Chega crianças nesse que limite. têm rotinas mais pesadas do que adultos. Eu fico, gente, Tem criança de manhã que tem pra natação, muita atividade. de tarde pra escola e depois vai pra não sei o que lá. Tem Eu fico, aula de gente, reforço, sim. tem aula de robótica. Sempre precisei tem de reforço. aula de inglês. E, pelo menos agora, na minha geração, tá tendo um desenvolvimento que... Desenvolvimento não é projeto. Movimento? É isso, um movimento de que você tem que ser produtivo a todo momento. Você não pode estar fazendo nada. Não, você tem que ser produtivo. Tem uma influenciadora muito famosa que esses dias ela desmaiou de exaustão. Porque ela acordava 4 da manhã, ela ia correr na rua, depois ela ia pra academia, ela fazia medicina. Então, assim, Quem aguenta? quem aguenta? E tem Isso. gente que quer aplicar isso pra uma criança. Verdade. E é... Gente, o nosso tempo acabou. Então, Capaz. vamos logo pro final. Vamos. Eu anotei algumas coisas da palestra de ontem que eu achei que foi muito... Continuamos hoje, não é? Continuamos hoje. Continuamos amanhã. Amanhã. Olha, pessoal, hoje não quer fazer convite? Não, mas é porque Ah, é já vai ter verdade, passado. É Vai ter passado. verdade. Vai ter passado. Não, mas não se preocupe, Você não já se preocupe. perdeu mais É. a gente. Fica pro próximo. Fica Fica pro próximo. Não perca as nossas redes sociais. Eu destaquei algumas coisas. Aí, Heavy, eu vou falar o que eu destaquei e o senhor comenta, tá bom? A gente vai ter alguns minutinhos extras aí, se Deus quiser. O senhor Limite de 100 caracteres? O senhor falou o seguinte, de que tem 3 coisas que Satanás quer. Contra a sua infância. Contra a infância. Contra Isso, contra a infância, contra a infância. Primeiro, Satanás não quer que seu filho se converta. Isso. Segundo, se convertido que não desenvolva uma consciência cristã. Terceiro, essa pra mim foi... Essas duas foi forte. E a terceira, assuma um comportamento cada vez mais mundano. Comente. É o que a gente tem visto. Pastor, eu tenho viajado o Brasil inteiro, de norte a sul. E, infelizmente, estamos falando para um público cristão, presbiteriano e evangélico de uma maneira geral. Infelizmente, o comportamento de rapazes e moças dentro das nossas igrejas, você vê muito mais o mundanismo no falar, no vestir, no portar-se, no desinteressar-se por assuntos espirituais do que tudo no mundo. Aí vem o desejo de frequentar uma igreja que parece uma boate. Atividades têm que ser cada vez mais curta em termos de tempo. E isso tem acontecido. Conteúdo, né? De conteúdo, isso tem acontecido. Infelizmente. Pra mim, eu acho que eu gosto muito do... Na verdade, eu gosto muito da área de missões. O meu mestrado, inclusive, é nessa área de missões. Eu nem contei isso pro senhor, né? Não sabia. E uma das coisas que mais me chama a atenção é a questão da cosmovisão. Que depois tem uma relação em relação a isso, né? Mas é impressionante como que nós temos visto, e aí não só nas crianças, né? Que a gente só passa isso para as crianças. Mas a gente vê uma consciência cada vez menos cristã. Sim. Em todo mundo. Em todo Sim, mundo. em toda parte. As pessoas hoje, elas desenvolvem relacionamentos, elas escolhem pessoas, elas fazem tudo, pelo menos com 2 ideologias. Primeiro, alguns com a ideologia mais liberal. Para mim, liberal nos 2 sentidos. Tanto liberal econômico, por exemplo, eu me relaciono com as pessoas tendo como pretexto economia. E aí essa pessoa vai me dar alguma coisa em troca? A relação é de custo-benefício com as pessoas. E por outro lado, liberal no sentido moral. Uhum. Eu quero viver o que eu quiser. Eu não tenho compromisso moral com nada, muito menos com a palavra de Deus. Essa daí nem se fala. Então, se a gente vê isso, essa consciência acabou. As pessoas... Acabou assim, tem diminuído, né? As pessoas, elas pensam dentro das ideologias. Elas não pensam dentro de uma cosmovisão cristã. Uhum. E elas vão escolher o marido dentro de uma ou dessa... Se não der certo, vai para outro relacionamento e assim está sendo normal. Porque também assim, nas igrejas. quando a geladeira quebra... hoje em dia não se ganha mais dinheiro consertando geladeira. Não é? Se compra Entendeu? uma nova, né? Comprou a nova. O celular... o celular deu um pequeno... acumula lixo. Não é? O celular deu um problema ótimo. Aí eu troco e eu acumulo um lixo. Só que a gente faz isso na nossa vida emocional. Também. Eu troco de marido e eu fico com um lixo agora. Porque o resto da vida, se eu tiver filho com ele, agora eu tenho o resto da vida, eu tenho que lidar com lixo. Entre aspas. Então, todas essas questões. Outra consequências, coisa, né? As consequências. Outras questões que o senhor falou é que por que Satanás odeia a infância? Sim.
E essa eu queria falar porque, volto a dizer, eu acho que a gente inocentiza muito as crianças e a gente trata elas não com o potencial que nós deveríamos tratar. Primeiro, porque as crianças creem. Segundo, porque as crianças confiam em Jesus. Terceiro, porque as crianças confessam Jesus. Quarto, porque as crianças oram. Quinto, porque as crianças falam de Jesus. E sua fé. E sexto, que está dentro disso que eu falei agora, porque Satanás é capaz de usar o sistema. E a gente está emaranhado nesse sistema, que aqui o Senhor usou como base o Evangelho de Mateus capítulo 2, versículo 16 a 18. O Herodes lá mandou matar o sistema de Herodes, né? Ele usa o sistema político, o sistema... Eu não gosto de falar essa palavra político, todo mundo já pensa nos políticos. Mas é a realidade. Mas ele usa o sistema do mundo para poder acabar com as nossas crianças, né? Infelizmente, né? Descaracterizá-las. Tem um pensador que está sendo bem conhecido agora no Brasil, chamado Tassos Licurgo. Ele tem sido bem visto e tudo. Ele usa uma expressão que é interessante, que é a comunidade dos insetos. Você viu um inseto, você viu todos. Se você colocar aqui vários insetos andando aqui pela mesa, não estou chamando vidas de insetos, pessoas de insetos. Sim. É uma comparação que ele faz. Se você colocar aqui uns 20 insetos andando aqui, você não sabe quem é quem, porque está tudo igualzinho, tudo robotizado e tudo. Então tem essa comunidade que vai tornando... A pessoa não tem mais direito à individualidade desde que seja de acordo com o que eu penso. Ela pensa, você pensa. Se alguém pensar alguma coisa diferente, então essa individualidade ela é já rechaçada. Então ninguém tem liberdade de expressão mais, só se falar o que as pessoas querem ouvir. É esse o tempo que a gente está crescendo. Eu encerro minha participação, pastor, contando, eu estava num curso na Ásia uma vez. E o nosso professor lá, ele enfrentou o grande terremoto de Kobe. Teve um terremoto em Kobe, no Japão, foi um dos maiores da história do Japão. E aconteceu por volta das 6 da tarde lá. Eles estavam jantando, quando de repente, aqueles segundos eternos de terremoto, quando apagou luz e tudo, ele começou a chamar pelos nomes. Fulana, tô aqui, pai, tô aqui, marido, tô aqui. Então a primeira atitude dele foi sair e prestar socorro. E quando ele sai, ainda havia luz do dia ainda, acabando o dia, mas estava lá, ele só via agora prédio desabado, monturos, aqueles gritos, dores, chamas. Ele não sabia nem para onde correr para ajudar, para começar a ajudar, os gritos de dores. Quando ele, no instinto, ele se volta, já tinha corrido assim uma quadra, aí ele parou para ver e tal, se voltou para a casa dele. E só a casa dele ficou de pé, no meio daqueles quarteirões todos derrubados. Há um terremoto social, moral, há um terremoto devastando o Brasil, devastando o Ocidente, devastando o Paraná, mas que Deus nos permita que as nossas casas fiquem de pé. Amém. E que assim seja pela postura do pai em casa, da mãe em casa, dos filhos em casa, da família em casa e da igreja assistindo e abastecendo as famílias. É a minha oração. Exatamente, essa é a última frase que eu ia falar, porque esses terremotos, eu acho que primeiro eles precisam ser identificados, né? Eu acho que a gente tem o progressismo muito forte, que está descaracterizando, perdendo, acabando com a identidade, não só das crianças, mas da igreja como um todo. A gente tem, por outro lado, o liberalismo econômico exacerbado, assim, as crianças hoje, a identidade delas estão nas coisas, né? Esses dias eu estava no retiro lá da igreja. Aí tinha uma menina lá, com outros rapazes lá, e outros adolescentes, né? E aí, ela nem vai lembrar disso, que ela falou isso tão inocente, que ela nem sabe o que ela falou. Ela falou bem assim, que... ela falou bem assim, pois é, quando eles foram falando dos colegas aqui da cidade, eles falam do colega, não, a menina é a menina que tem tal coisa, aquela menina é aquele menino que tem tal coisa. A identificação dos colegas é pelos que eles têm. Uau. Não são pelos que eles são. Ela não falava bem assim, não, é aquela menina que é amorosa, é aquela menina que é chata. Não, é a menina que tem. Pô, aquela menina que tem um Porsche em casa. É aquela menina que é filha de tal pessoa e ela não sabe aproveitar tudo que o pai dela pode dar. Ela usou esses termos. Assim, ela não sabe usufruir as coisas. Pode dar. Então,
A relação tá muito assim, eu tenho que chegar no colégio com tal tênis, senão lá eu não sou aceita. As crianças passam por isso também, esses dois lados. E o que os pais precisam, você usou esse termo aqui, ó, muito bom. O trabalho é consistente e persistente. Ele tem que estar convicto, firme, e aí é o pai, vamos voltar do lado do homem, né? É o pai que tem que saber o caminho que ele quer criar os seus filhos, não é a mãe. Ele tem que ter convicto. Eu tava lendo um livro sobre liderança agora no começo do ano para poder dar algumas palestras do Retiro, e ele falando que uma das principais características de liderança é a convicção. O líder tem que saber o caminho que ele tem que andar, para ele poder saber o que pode e o que não pode. Vamos pegar a Maria aqui. Se o Elias é convicto que ela não pode tomar coca, não pode tomar coca. Só que tem que ter convicção que não pode tomar coca para poder decidir coisas simples assim. Claro. E o papel da igreja nisso, e aí o senhor acabou de citar, é que quem abastece os pais dessa consciência cristã, dos perigos e da palavra de Deus é a igreja. Que é o que vocês fizeram aqui comigo, né? Trazendo o Ministério Pequenos Passos aqui para ter esse curso e outros mais. A igreja está fazendo a parte dela. A igreja está providenciando a melhor sala que puder dar, melhor material, tudo. A igreja está fazendo a parte dela, treinamentos. Agora, muitas pessoas ficam assim dizendo, não coloco aqui na agenda como prioridade. E aí depois fica reclamando, vai ter de novo, vai ter quando? Vai ter de novo? Vai, vamos fazer outro curso aqui, se Deus quiser. Mas quando, como, por quê, são coisas que a gente ainda vai ter que estudar. Exatamente. Estamos no final, né? Então, queria agradecer a presença da Saruê, que está aqui. Obrigada pelo convite. Dudu não pôde vir, então Saruê está aqui. Muito obrigada. Você é muito especial. Não, é assim. É assim? É assim. Exato. Tá bom. Aí ela assiste podcast. Meu Deus do céu. Saruê, pra quem não sabe, ela é oncologista pediatra. Isso. É assim que fala? Exatamente. É, oncologista pediatra, mãe. Inclusive o pastor está escrevendo um livro sobre o câncer infantil. Isso, 2 crianças, uma faleceu e a outra está batalhando aí, graças a Deus e a pessoas como a doutora que investe tempo para cuidar de vidas. Exatamente. Ela é líder do Ministério Infantil? Ela É líder do Ministério Eu Infantil. ajudo lá no Ministério Infantil. Então, Saru, muito obrigada. Ela e a por você Messia ter que... aqui. Agradecer ao Rev também. Obrigado, muito minha obrigada. Foi um prazer conhecer o senhor. Fiquei encantado com a sua raça. A voz dele é voz de locutor. ZYI 749, Rádio Jipe, Paraná. Muito obrigada pela presença do senhor. Estamos muito gratos. Obrigado. Agradecer também, a Giovana não sabe disso, né? Mas agradecer também ao conselho da igreja que se dispôs e investir. Verdade. E uma coisa, Rev, lá na igreja, 2 coisas que nós estamos caminhando lá no conselho da igreja é que a gente precisa ter carteira frouxa para 2 coisas. Uma é para as nossas crianças, Sim. né? Opa, é bom saber disso. E a outra é para missões. Amém. Essas 2 vertentes Amém. são 2 coisas que são Amém. bem Que firmes bom no conselho saber da disso. igreja. Quando proposto, nem que os adultos sofram, mas a gente precisa trabalhar nesse sentido. Então, agradecer ao conselho. Tá em qual câmera? 1, 2, 3, 4. Então, agradecer ao conselho aí que tem investido aí. Os outros também, pô. O Edmilson é só um voto. O Edmilson é só o pagador. A Edmilson é só o pagador. Tá vendo? Tá vendo como é o pensamento liberal, econômico? Verdade. Meu verdade. Deus do céu. O senhor ficou na casa da família dele, né? Lá em Jaru. Lá em Jaru. Lá em Jaru. Da mãe dele. Jaru. Da mãe dele. Da mãe dele. Jairu. 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 Já é um nome Gente, internacional. prazer ter vocês. Compartilhem esse vídeo, comentem e tudo mais. Nós vamos deixar aqui, provavelmente, quando aparecer o nome do pastor, vai estar lá o arroba também do Ministério Pequenos Passos. Então vocês sigam lá. E também visitem nossa igreja lá no Rua Mato Grosso 1797. Bem ali, uma quadra depois ali do HCR, bem no comecinho do HCR infantil. Bem ali no comecinho da Mato Grosso. Então nos visite e fiquem com Deus, tá bom? Valeu, abraço, tchau pra vocês. Beijinhos de luz. Ai, beijinho de luz? Não, Misericórdia. Você conhece alguém?